tomografia, a cintilografia, outros exames onde eles podiam colocar a imagem e verificar todo o funcionamento do cérebro do homem, né? O mapeamento do código de DNA, o genoma humano, o conhecimento, o avanço científico. Então, eles deixem-nos, versículo de número 14, eles são guias cegos. Ou seja, Jesus está dizendo, não se importe com o fato de que eles se escandalizaram. É interessante, meus irmãos, essa palavra escandalizar, né? A palavra é usada para aquele gatilho da armadilha que pegava a presa pelo seu calcanhar ou de alguma maneira. Era o gatilho que acionava a armadilha. É essa palavra que vem de escândalo, ou escandalizar-se. Daí vem a ideia de algo que faz nos tropeçar, uma pedra de tropeço. Os fariseus ficaram escandalizados com Jesus, com o ensino de Jesus. Essa palavra quase sempre, meus irmãos. E Jesus, ele é o que fala a respeito disso com autoridade. Que o escândalo, ele é melhor que alguém se atire, que alguém morra de uma forma trágica do que causar um escândalo. Mas é incrível que no Novo Testamento, Jesus é o objeto de escândalo. Quase sempre. Eu só encontrei uma referência que Jesus não é o escândalo no Novo Testamento até agora. Se você me encontrar outra, me fala também, me mostra isso. Mas praticamente todas as vezes é Jesus que é o objeto de escândalo. E aí Jesus então diz, eles são guias cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Os fariseus, meus irmãos, eles diziam isso às pessoas naquele tempo. Eles se orgulhavam disso, eles diziam que eles eram guias de cegos, porque eles eram mestres da lei, e como mestres da lei, eles eram a luz para os cegos, guiando os cegos da ignorância para o conhecimento e a prática da lei. Então eles se orgulhavam como guias de cegos, era assim que eles eram conhecidos. Mas Jesus está dizendo diretamente, eles não são guias de cegos, é isso que Jesus está dizendo. Eles são cegos guiando outros cegos. E se assim fazem, então ambos cairão no mesmo buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que as regras de usos e costumes, as regras de aplicação exterior, um sistema de lei que se preocupa mais com aquilo que é exterior do que aquilo que é interior, não pode solucionar o nosso principal problema. Não podem solucionar os problemas. Não podem solucionar o nosso coração. Não podem transformar o nosso coração. Sabe, meus irmãos, isso não muda ninguém. Você dizer a uma pessoa não pode assistir televisão, isso não muda ela. Você dizer a uma pessoa não pode usar maquiagem, não pode usar brinco, você não pode cortar o cabelo, você tem que usar uma saia em um determinado tamanho, você tem que ir para a igreja de terno e gravata, você não pode usar barba, isso não tem poder algum contra a sensualidade. Isso não chega nem a tocar no coração. Isso não muda absolutamente ninguém. Jesus não é alguém despreocupado absolutamente com o nosso comportamento. Jesus está preocupado com o nosso comportamento. É aquilo que torna-nos impuros, as nossas palavras fazem parte do nosso comportamento. E aqui está resumido todo o nosso comportamento. Na máxima expressão dele, nas nossas palavras. Nada expressa maior quem nós somos, o que nós fazemos, aquilo que pensamos, como nos comportamos, como vivemos a vida, do que sai da nossa boca. Jesus está preocupado sim com o nosso comportamento. Mas essas regras exteriores de usos e costumes não atingem, não transformam o nosso coração. Não transformam porque em primeiro lugar são exteriores. Não tem poder para isso. Não transforma em segundo lugar porque o nosso coração está enfermo. Não transforma em terceiro lugar
Porque são mandamentos de homens. Porque são mandamentos de homens. Ou seja, todo o sistema que não tem Cristo como centro, que não tem a graça de Deus como centro, não pode transformar o homem. O legalismo, que em essência ele diz a você: endireite-se, obedeça. É isso que o legalismo diz. Ele diz ao homem: mude, comporte-se. Não pode mudar. Não tem o poder para nos mudar. Não tem um poder para transformar o nosso coração. Um conjunto de regras não pode fazer isso. Entende? A heresia pelagiana, que foi talvez a maior heresia que os pais da igreja combateram, Agostinho, né? E permanece ainda hoje como uma grande heresia dentro da igreja evangélica e cristã. Ela essencialmente dizia que, qual é a heresia pelagiana? É o pensamento de que você é capaz de obedecer à lei do Senhor. De que você é capaz por si mesmo, que o homem tem essa capacidade inata de obedecer à lei do Senhor. Então, por exemplo, você tem o sistema de apelo do semi-pelagianismo. Por que apelar à vontade do homem? Porque, essencialmente, eles criam que o homem tem a capacidade de responder àquele apelo e de converter-se. Então, se isso é verdade, eu preciso apelar à sua vontade. Então, pelagianismo essencialmente é isso. É a crença que o homem tem, por si só, inatamente, a capacidade de obedecer aos mandamentos. Mas Jesus não acredita nisso. Jesus não ensina isso. Jesus está dizendo que não adianta você dizer a alguém: endireite-se, mude. Por um lado, meus irmãos, de um lado do legalismo, nós temos até essa compreensão de que o pecado é algo real, de que nós temos um problema, mas que a solução está em nós mesmos, que a solução está na mudança, na força do homem. Mas isso não é a nossa resposta. Por outro lado, meus irmãos, nós temos o liberalismo, com a sua suavização ou a negação do nosso principal problema, que é o pecado. Eles parecem ser mais compreensivos do que os legalistas, do que os fariseus. Porque parece sentar-se ao nosso lado e nos abraçar, e estender as mãos para nos ajudar, e ser uma teoria mais compreensiva. Mas, meus irmãos, eles não podem nos ajudar, porque eles negam a realidade do pecado. E a cura que eles nos oferecem é um remédio, é uma droga, que nos alivia por um instante, mas que as consequências são muito grandes. E, finalmente, ela não consegue nos transformar. Nos anos 80, anos 90, principalmente aqui no Brasil, existia uma crença muito grande, popular, que a origem do nosso principal problema estava em nossas relações familiares, estava na nossa relação com os nossos pais, na nossa infância, nas relações de abuso. Então, toda desordem comportamental, segundo essa crença muito popular, estava, de alguma maneira, em nossa infância, aquilo que a gente sofreu com os nossos pais, aquilo que os nossos progenitores causaram em nós e que nós carregamos para a vida. Estava nisso a origem de todo tipo e toda sorte de comportamentos errados, ou comportamentos que eles não falam sobre isso como errado, né, mas comportamentos que causam problemas. Então você precisa identificar o que aconteceu com você, você precisa reconhecer isso,
as relações de abusos, e basicamente a solução, segundo essas teorias, estavam na terapia, estava na relação com o terapeuta, em uma relação agora não mais abusiva e não mais danosa, mas uma relação agora benéfica para o paciente. Essa crença parece ter sido substituída, mais atualmente, por outra crença, ou por outra teoria, que tenta explicar a origem dos nossos principais problemas, e a solução deles. Uma teoria ligada mais a um conhecimento objetivo, ou assumidamente objetivo, mais científico. Com a tecnologia, os avanços de exame de imagem, a tomografia, a cintilografia, outros exames onde eles podiam colocar a imagem e verificar todo o funcionamento do cérebro do homem, né? O mapeamento do código de DNA, o genoma humano, o conhecimento, o avanço científico. Então, eles acreditam que, segundo essa teoria, a origem dos nossos problemas e das nossas disfuncionalidades está em problemas neurológicos. Está no funcionamento do nosso cérebro, nas relações químicas, físicas que acontecem, nos neurônios, em problemas específicos do nosso cérebro. Então, com o mapeamento do cérebro, existe essa crença, e é muito em voga hoje essa crença. Aí está a origem do problema humano. Está em um mau funcionamento do cérebro. Então agora, o nosso problema não é mais aquilo que os nossos progenitores causaram em nós, mas é nos genes que nós herdamos dos nossos progenitores. Só mudou uma questão aí, mas continua sendo aquilo que foi transmitido para nós, né? Pelos nossos progenitores, agora os genes e o nosso funcionamento. E essa teoria, meus irmãos, acredita então que isso pode ser resolvido através de remédios, de drogas. Aplique a droga certa, na medida certa, a pessoa, e ela então vai resolver os seus problemas. E então isso tem acarretado uma busca frenética por farmacologia, por remédios, por drogas, onde cada um precisa estar tomando o seu remedinho para funcionar bem. E meus irmãos, eu não quero aqui levantar uma polêmica nem contra a psicologia, nem contra a psiquiatria. Mas, será que essas teorias, elas realmente respondem à origem, os nossos maiores problemas? Será que elas respondem? Certamente, existe muita coisa. Nós não podemos negar a relação com os nossos pais, a forma como nós fomos criados, mas isso responde tudo? É isso que Jesus está dizendo? É isso que Jesus está dizendo, que nós nos comportamos, nós falamos tais coisas, nós reagimos de tal maneira por causa dos nossos pais, por causa da forma como fomos criados, por causa de alguma disfuncionalidade do nosso cérebro? Ou o que Jesus está dizendo é que nós nos comportamos assim, que nós falamos assim, principalmente, sobretudo, por causa do nosso coração. Qual é a resposta que nós aceitamos como verdade? São teorias modernas, que vão se passando, e já não são mais as mesmas. No começo do século passado se acreditava na lobotomia, e hoje nós achamos o maior absurdo. Imagina, lobotomia para curar comportamentos, behaviorismo, condicionamento comportamental. Quais são as modas que já passaram? Quais são as modas que estão no presente? Mas nós temos que escolher deliberadamente, ou nós escolhemos essas modas, ou nós entendemos e cremos na verdade universal e permanente e simples de Jesus. O cristianismo continua sendo a resposta simples.
a origem do problema do homem. Nós não negamos que remédios podem ter algo bom. Nós louvamos a Deus pela ciência, pelo avanço de coisas boas que nos vêm. Mas nós afirmamos aqui com Jesus e cremos nele que o problema fundamental do homem não é a nossa relação com os nossos pais, não é disfunções químicas, físicas no nosso cérebro, mas sim o nosso coração, mas sim quem o homem é, mas sim a sua própria natureza pecaminosa. Essa é o nosso maior problema. E você não vai encontrar a resposta e a solução para esse problema no legalismo. Nem vai encontrar a resposta e a solução para esse problema no liberalismo, que nega o problema e, portanto, não pode curar completamente a alma do homem. Aonde você vai encontrar a resposta? Onde está aqui, nesse texto, a resposta para o nosso principal problema? Parece não existir aqui, né? Jesus não fala abertamente sobre isso. Parece que Jesus se concentra mais em falar do problema. Parece que Jesus fala mais de diagnosticar qual é o problema, a origem da nossa impureza, aquilo que nos torna impuro. Parece que Jesus está tirando o entulho do falso engano e da mentira. Mas qual é a solução para o nosso principal problema? A solução está aqui diante de nossos olhos. A solução está nesse texto, meus irmãos. Você só precisa olhar com atenção. A solução está naquele que ensina não como os fariseus e mestres da lei, não como os legalistas, mas sim ensina como quem tem autoridade. A solução está naquele que é o fiel intérprete da lei de Deus. A solução está naquele que ensina com clareza, com objetividade, a verdade. A solução está naquele que oferece respostas profundas às nossas inquietações, às nossas necessidades, ao nosso principal problema. A resposta está nele, em Jesus Cristo. A resposta está no ensino de Jesus Cristo. A resposta está em quem Ele é e naquilo que Ele nos ensina. A resposta é Jesus Cristo. A promessa de Deus para nós, no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36, a promessa da graça, e que em outros profetas, Jeremias, capítulo 30, 31, salvo engano, também repetem essa mesma promessa. Mas Ezequiel fala de uma forma muito completa a respeito dessa promessa da graça. Ezequiel 36, versículo 26. Eis que colocarei dentro de vós um espírito novo, e colocarei dentro de vós um coração novo, e tirarei dentro de vós o coração de pedra, e colocarei dentro de vocês um coração de carne. No versículo 27, eis que colocarei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que vocês obedeçam aos meus mandamentos. Essa é a promessa que Deus traz ao seu povo. Não é que Ele deixe de lado o comportamento, mas é porque Ele diz que vai fazer algo radical, algo de cima para baixo, uma obra da graça, uma obra dEle, que vai mudar radicalmente a nossa percepção, a nossa maneira de viver, mas vai mudar radicalmente o nosso interior, uma mudança radical em quem nós somos. Essa é a linguagem misteriosa da regeneração. Eis que tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Essa parece ser a grande resposta da oração de Davi. No Salmo 51, versículo 10, versículo 11. Cria em mim, ó Deus, um coração novo
e coloca dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a promessa de Deus e da graça de Deus para nós. Transformação radical. Não apenas do nosso comportamento, mas sim de quem nós somos. Transformação do nosso comportamento a partir de quem nós somos, e não o contrário. Não se muda o homem de fora para dentro, mas se muda o homem de dentro para fora. E essa é a obra que somente Deus pode operar no homem. Diga-lhe a ele certas regras, foque no seu comportamento, e o que você terá é apenas um pecador 2 vezes condenado ao inferno. Dê a ele algumas drogas que parecem amortizar o seu comportamento, aliviar a sua consciência. Mas isso não é capaz de transformar a nossa vida. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos dessa promessa de Deus. Como Deus cumpre essa promessa? Através do seu Filho, através do seu Espírito. Fostes regenerados pela palavra que nós temos pregado. Jesus, no último dia da festa das cabanas, no último dia, em João capítulo 7, versículo 38 e 39, Jesus diz: aquele que quer beber, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E no versículo 39, Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Desse interior que havia morte, agora fluirão rios de água viva. E João explica, diz que Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, que ainda haveria de ser derramado. O Espírito de Deus: eu vos porei o meu Espírito, aquele que crê em mim. É assim que nós temos a nossa vida transformada, é crendo em Jesus, é tendo fé em Jesus, é a forma como Deus nos transforma, é crendo no Evangelho, é através da mensagem dEle. Ele nos regenera e nos habilita a crer e nos arrepender. Sim, isso é verdade. Mas como Deus nos chama a crer em Jesus, a crer na mensagem. J. Gresham Machen, em seu livro Cristianismo e Liberalismo, ele afirma: o cristianismo transformou a vida dos homens, não com apelos para a vontade humana, mas por contar uma história. A vida das pessoas é transformada através de uma notícia. A vida das pessoas é transformada através de uma notícia. O que nos transforma? O que transforma o nosso interior? Qual é a solução para o nosso maior problema? Uma história. Uma notícia. Você não quer ouvir a notícia que pode transformar a sua vida? Você não quer ouvir uma história que pode transformar a sua vida? Que notícia é essa? Não é apenas a notícia, mas são as boas notícias. As boas notícias daquilo que Deus fez e está fazendo em nós, por intermédio do seu Filho, através de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por você. Entende o que é por você? Ou seja, por você, não é apenas pelos seus pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele foi pregado na cruz, Ele foi transpassado, Ele foi moído, por causa de quem você é.
não apenas por aquilo que você fez, mas por quem você é. É por isso que Jesus morreu por você. É por quem você é que Ele estava ali pregado na cruz. É porque Ele foi pregado. Essa é a sua justiça, chamada de passiva. A sua paixão foi por quem você é. E você é transformado ao ouvir essa notícia. E você vai ser transformado por Deus. E Deus te chama a participar dessa obra de transformação. Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu por você? Você crê nesses ensinamentos simples de Jesus a respeito de você e do seu principal problema? A respeito daquilo que te torna impuro e condenável diante de Deus? Você crê e você recebe isso como verdade? Você crê que Deus começou a boa obra em você? Você crê que Deus irá completá-la até o dia de Cristo Jesus? Como diz em Filipenses 1, versículo 6. Você crê nessa verdade? Esse templo demorou um tempo para ser concluído. E ainda falta algumas coisas, como colocar os ar-condicionados que nós já vimos ali atrás. Você é o templo de Deus que está em obra. Mas essa transformação interior, Ele já começou. Ele já começou isso, essa mudança radical, essa é a solução. Deus está te transformando, Deus está transformando o seu coração. Então, se você crê nisso, se você crê que Deus começou essa obra, se você crê que Deus está lhe transformando, então, você pode cantar comigo. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Senhor, nosso Deus, te louvamos, te damos graças, ó Pai, pelo teu evangelho, pela tua obra em nós, através do teu Filho Jesus Cristo. Damos graças ao Pai pelo testemunho que nós temos da tua palavra, pelo ensinamento claro do Senhor Jesus, sobre esse tema tão importante, sobre a nossa santificação, sobre o nosso problema, sobre a origem desse problema. Eu, perdido pecador, longe do meu Senhor, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu. Salvar este pecador. Te louvamos, ó Pai, por essa ser uma obra tua. Ó Deus, continua a nos transformar. Nós cremos no teu poder. Nós cremos, ó Pai, nesta boa obra. Ó Deus, tira de nós aquilo que não te agrada. Nos consagra mais a ti mesmo, Senhor. Nos muda, nos transforma, e que possamos também nós participarmos dessa obra. Ó Deus, que possamos nós nos esforçarmos com a força do teu poder. Te louvamos, Senhor, e te adoramos pelo teu Filho Jesus, por sua morte em nosso favor. Em nome dele que nós te oramos. Amém.